Uma convidada, temos o prazer aqui de receber uma árbitra, a nossa querida Regildênia de Holanda Moura. Uma salva de palmas para ela, que é árbitra da CBF e da FIFA. E por último, porém não menos importante, o autor do nosso livro, que na verdade eu já tive acesso a uma cópia do livro antes do lançamento, posso afirmar que é uma espécie de história do mundo segundo a arbitragem, um livro bastante completo, né, de futebol. O Daniel Destro já esteve aqui no palco com vocês do evento anterior. Se tem alguém aqui entre nós que tem condição de dizer como a vida ela é, a vida como ela é hoje, é a querida Regildênia Moura, né? Árbitra, mulher, num esporte tradicionalmente machista, e a Regildênia é uma dessas mulheres que vem conquistando espaço também nessa arbitragem, nessa difícil função, né, Regildênia? Queria que você falasse um pouco de como a vida é hoje, né? A Regildênia veio aí com o seu material, carregando o seu material, uma amostra aí de como é a vida de uma árbitra hoje no futebol brasileiro. Boa noite, Celso. Boa noite aos colegas aqui presentes. Boa noite e obrigado a vocês presentes por estarem aqui. Como o Sábio falou, uma sexta-feira, um horário que é difícil por causa do trânsito, mas vocês se disporam a vir aqui para a gente discutir um pouco sobre a arbitragem. Parabenizar o meu amigo Daniel pelo livro, excelente tema, porque nós temos muitos livros em relação ao futebol, mas eu, pelo menos, não conheço nenhum tão dedicado exclusivamente à arbitragem, e realmente vai ser um excelente material para a formação das próximas gerações de árbitros. E em relação à mulher na arbitragem, como você falou, realmente não é fácil. O árbitro de futebol já é difícil, já é um papel tão difícil, tão contestado. Imagine a mulher no meio, no meu caso ainda, que sou baixinha, e sou árbitra central, então é mais difícil ainda. É baixinha, mas é brava, né? Mas não deixa de ser baixinha, né? Mas com muita seriedade, com muita garra, a gente vem sempre trabalhando para poder buscar um espaço, para poder mostrar para as outras mulheres que quando a gente quer, quando a gente trabalha, quando a gente se esforça, tem condição sim de a gente atingir o nosso objetivo, e com mais dificuldade ainda procurar se manter, porque não é fácil. Um papel muito contestado, haja visto, infelizmente, as oportunidades que são dadas aos homens não são as mesmas que são dadas às mulheres, porque não é uma questão, porque o corona não gosta de mulher. A sociedade é assim. O futebol é um mundo machista, né? Então, só com muito trabalho, muita força de vontade, muita dedicação, que a gente consegue demonstrar o nosso potencial, consegue mostrar a nossa capacidade para ir buscando cada vez mais o nosso espaço. Dentro dessa filosofia de maior transparência, o Sálvio tuitou alguma coisa hoje sobre a Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo há uma intenção de não sei se tornar público, mas pelo menos entregar às seleções o áudio. Eu gostaria que o Sálvio falasse sobre isso, que é uma notícia que ele tem aí, né? Obrigado, também te seguindo na rede social. Sou seu seguidor. A rede social é um inferno, mas serve para algumas coisas. Certo. Mas, assim, é dentro dessa linha que o Tadeu colocou, da linha de transparência. A FIFA confirmou que na Copa o áudio dos árbitros que vão estar se falando está sendo gravado para entregar para as seleções que se sentirem prejudicadas, que o árbitro de vídeo possa interferir em uma das não 4 situações que o árbitro de vídeo tem que propor até para evitar que um jogo possa ser pedido a anulação. E ainda digo mais, em cima desse questionamento do Tadeu, eu vou fazer até uma polêmica. Todo mundo só cobra, porque o árbitro tem que colocar o áudio do árbitro que foi falado. Sempre nós, árbitros, que somos sempre contestados, sempre colocado a prova, porque não estamos falando a verdade, porque está roubando, porque isso e porque aquilo. E o áudio das equipes falando para o técnico falando para o jogador, entra lá e quebra aquele. E o áudio do técnico falando, na hora que levantar a placa você cai.
Porque a gente está ganhando, precisa ganhar tempo. E o que eles falam para você no campo? Seguro. A gente não conta, né? E o que acontece? Em relação ao árbitro de vídeo, quem não aceitou os árbitros de vídeo foram as equipes. As principais equipes do futebol brasileiro não aceitaram o árbitro de vídeo. Eu acho que só 3 ou 4, não tenho esse número com certeza, que não aceitaram. Será por que eles não aceitaram? Se a principal ferramenta que vai ajudar a arbitragem a legitimar o resultado, a voltar atrás de uma decisão errada, e a imagem pode provar que tomou a decisão errada, a gente tem esse poder de voltar atrás, e as equipes não querem. Será por quê? Será que é porque depois na coletiva de imprensa não vai falar o meu jogador realmente perdeu um gol na cara do gol, eu fiz uma substituição errada? Não vai ter mais para quem culpar. Perder a desculpa, né? Não vai ter mais o árbitro para falar que foi culpa do árbitro. Então eles vão ter que assumir a sua responsabilidade. Que eu acho que acontece muito hoje no futebol, é a transferência de responsabilidade. É óbvio, nós erramos? Erramos. Nós somos seres humanos. Sim. A máquina é programada para acertar. E a máquina dá pau. E uma ressalva que eu faço à tecnologia, que é algo que a gente vai ter que entender ainda no futuro, é como os árbitros também vão reagir a isso. Acho que até eu estendo essa pergunta para os 3 FIFAs aqui, que é a tecnologia não pode deixar o árbitro mais dependente dela, usando como uma muleta, do tipo, eu vou dar um pênalti. Acomodado, talvez. Se eu errei, alguém vai corrigir para mim. Há esse risco? Bom, eu penso que com o uso da tecnologia, o árbitro tem que pensar que ele tem que estar muito melhor preparado para não cometer esse tipo de erro e precisar ter que voltar atrás numa decisão. Ele não pode se acomodar, falar, se eu der um pênalti que não foi pênalti, eu posso voltar atrás. Ou se eu não marcar o pênalti, alguém vai me falar aqui no ponto e eu vou ver a imagem e vai ser pênalti. Então, eu penso que com a tecnologia, ele vai ter que buscar mais a perfeição, se preparar muito mais. Mas aí é comum do ser humano se acomodar. Mas aí que nós vamos, como diz o ditado, separar os homens dos meninos, né? Eu gostaria que vocês falassem por que essa resistência de mudar todos os conceitos em relação à arbitragem, aos árbitros. Nós temos a lei regulamentada, para quem não sabe, da profissionalização, né, do árbitro de futebol, que não foi posta em prática em nenhum momento até hoje, desde 2013. E o mundo está evoluindo, a globalização está aí, a gente tem que acompanhar, eu vejo o VAR como acompanhando essa evolução. E o árbitro de futebol, eu acho que ainda está estacionado. Eu gostaria de saber de vocês o que precisa ser feito para mudar essa realidade da arbitragem. E não só dentro da realidade total, mudar a realidade da mulher dentro da arbitragem. Poderíamos começar pela Regildênia, então, né? Já vamos pegar esse rabinho da pergunta e aí a gente universaliza. Na verdade, eu acho que teria que começar pelo comandante da arbitragem, né? Porque já que é para relacionar o papel da mulher na arbitragem, eu sinto, assim, que com o passar do tempo, a mulher tem evoluído muito em relação à arbitragem, à sua capacidade física. Haja visto que, desde 2007, as mulheres são exigidas fisicamente na mesma prova física que o homem para poder trabalhar em competições profissionais masculinas. E eu vejo o quanto você treina para passar nesse teste. Não é fácil. Mas aí a parte complicada é na hora que você está apta para trabalhar, você não tem as mesmas oportunidades que os homens. Se nós somos obrigados a fazer o mesmo teste, a mesma prova, e na hora das oportunidades não são a mesma, mas mesmo assim eu acho que a mulher, até mesmo pela evolução do futebol, ela tem que evoluir cada vez mais e tem buscado isso. Quando foi implantado esse sistema da mulher fazer o teste físico, era pouquíssimo o número de mulheres que conseguia fazer a prova física. Hoje, cada ano que passa, as mulheres estão conseguindo esse índice masculino, mas, infelizmente, assim, da minha parte, ainda eu vejo que tem essa defasagem, que nós estamos perdendo um pouco de espaço em relação às oportunidades.
Porque a nossa parte a gente está fazendo, agora as oportunidades não estão vindo. E aí desculpa, Corona, mas eu jogo essa batata quente aí para você. Segura aí, Corona. Não, é verdade. Eu, falando da própria Regidênia, eu enxergo a Regidênia num nível como os árbitros masculinos. Se a gente for procurar aqui deficiências técnicas, eu não consigo te apontar. Como dirigente de arbitragem, na verdade a gente fica numa situação assim. Eu não teria preocupação nenhuma de trabalhar com a Regidênia o tempo todo. Não teria preocupação. Mas eu tenho uma preocupação assim com a pessoa. Eu também não sei se eu deveria ter. Eu não sei se eu deveria ter. Porque é problema dela. Depois que escalou, é problema dela. Ela vai ter que assumir a situação. E aí, eu não sei se eu devo assumir isso por ela, se eu vou segurar a onda, como eu também não vou sei se eu vou segurar a onda de um árbitro masculino. Então, né? Eu posso responder por mim e pela maioria das mulheres. Nós não gostaríamos de que vocês tivessem essa preocupação em relação às mulheres. Porque quando é um homem para colocar na escala, vocês não têm tanto essa preocupação. Nossa, será que ele vai corresponder? Então, eu acho assim, tem que dar oportunidade. Se não responder, já é um problema de cada um. Então, independente do sexo. Porque eu sempre falo assim, principalmente quando estou no campo de jogo, eu não me coloco uma mulher no campo de jogo. Eu me coloco o árbitro da partida. Da mesma forma que o homem tem que se posicionar, nós também nos posicionamos. Porque no campo de jogo, a mulher é profissional, é uma árbitra, como um homem. Eu sou da mesma turma do Destro, de 2004, a Renata também, tem a Adriana e tem alguns outros aí da turma de 2004. A turma de 2004, eu creio que seja a maior turma de mulher inscrita na Federação Paulista. Isso se deu por causa do boom do trio feminino que houve em 2003. A Silvia Regina, a Aline Lambert e a Ana Paula. Num clássico. Sim, no clássico também, né? Mas fizeram vários jogos. Fez jogo da Série A1 do Paulista, fez jogos da Série A do Brasileiro. Então isso encheu os olhos das mulheres pensando, poxa, a mulher é capaz. Então, no meu caso, eu pensei, eu posso também. E por isso a minha preocupação, se hoje nós não temos tanta visibilidade ou oportunidades, a minha preocupação é essa. Não ter outras meninas que queiram fazer o mesmo. Porque o que aconteceu com a gente? Nós fomos porque vimos ela. E se as mulheres não vê mais nenhuma mulher, eu acho que vai perder um pouco o interesse. Haja visto, cada ano que passa, vem diminuindo o número de mulheres inscritas no curso da Federação Paulista. Isso, assim, particularmente me entristece bastante. Não há número de jogos de mulheres. Porque se ele partiu para uma amostra quantitativa, ele tinha uma amostra muito pequena. É verdade, mas as mulheres vão ficar bravas comigo agora, atuais. Mas eu vou dar uma opinião um pouco forte aqui. Regidênia e árbitras que aqui estão presentes. Não queiram hoje apitar um Corinthians e Palmeiras. Queiram hoje apitar todos os jogos do futebol feminino. Quando conquistar esse espaço, vão dar um salto maior. É esse que eu estou falando. Antes do Corinthians e Palmeiras no profissional, vamos apitar. E aí eu falo para as árbitras, eu falo para os dirigentes e eu falo para a arbitragem. Acho que primeiro a mulher tem que conquistar o espaço do futebol feminino, que não tem. Depois que tiver dominado essa área, vamos dar um pulo lá na frente e apitar no masculino. Porque o Corinthians e Palmeiras vai vir depois que a gente mostrar o nosso trabalho, o nosso, que eu estou falando, das árbitras que eu defendo, no futebol feminino. Eu acho que esse tem que ser o primeiro passo, conquistando esse território, aí depois ele vai ser mais amplo, porque vai mostrar a competência da arbitragem feminina, é aí. Na verdade, eu nem fico chateada com essa sua opinião. Eu acho que está coberto de razão. Porque, infelizmente, hoje, nem o espaço no futebol feminino nós estamos ocupando. Infelizmente. Mas é bem por aí mesmo. Em relação, eu nunca pensei em apitar um Palmeiras e Corinthians, sinceramente. Eu acho que todo o árbitro que está aqui, o Marcelo que fez final de Paulista, os jovens que estão estagiando hoje, na verdade a gente só quer ser escalado. Eu já vi a arbitragem, aliás, o futebol, passar por várias mudanças para tentar minimizar os erros, né? Aliás, como disseram aí, acho que inteligentemente, equívocos
dentro do futebol. Eu já vi partidas serem apitadas por 2 árbitros, mesmo assim os erros não foram diminuídos. E agora eu tenho uma certa preocupação com relação ao árbitro de vídeo, à tecnologia que vai ser empregada no futebol. Porque, às vezes, eu assistindo, sempre na condição de torcedor, eu vejo assim, muita dúvida, mesmo depois de tantas vezes mostrado o lance, e não chegam a uma decisão assim, às vezes, como aconteceu o lance. Vocês acham que realmente a tecnologia empregada, o árbitro de vídeo, vai acabar definitivamente com os equívocos no futebol? Eu acho que com a tecnologia do VAR, ela veio também para acabar, como a gente fala aqui, principalmente no futebol sul-americano, a malandragem. O jogador que, sem o árbitro ver ou sem ninguém ver, dá uma cotovelada ou faz alguma coisa que acha que vai passar desapercebido. E com o VAR isso vai acabar. Né? Tanto que uma das situações que o VAR vai agir é na aplicação de cartão vermelho, no caso de alguma atitude que aconteça fora dos olhos do árbitro. E eu acho que com isso ajuda na formação do jovem, daquele garoto. Porque, infelizmente, hoje em dia, ainda existe aquela... Vai fazer um jogo de sub-11 e tem aquele jogador já malandro, que quer simular uma falta, quer simular alguma jogada que não aconteceu. E eu acho que com a inserção do VAR, isso vai diminuir um pouco, porque ele não vai poder mais usar dessa malandragem, ele vai ter que usar da categoria que é nata do brasileiro. Eu gostaria de pôr um pouco de fogo nessa discussão, no seguinte aspecto. Se falou muito do VAR, mas se esqueceu de falar de um aspecto novo que vai ser introduzido agora, que é a comunicação entre o banco e a comissão técnica fora do banco. A partir desta Copa do Mundo, foi autorizado a utilização de equipamentos de comunicação. Eu queria saber da opinião de vocês dos reflexos disso no andamento dos jogos. Bom, eu penso que não vai ter tanta interferência em relação à arbitragem, porque a comissão técnica só vai ter a informação exata que houve um equívoco ou coisa parecida, porque isso, se for pensar, já acontece nos dias de hoje, porque os meios de comunicação estão ali na beira do campo e se tem algum lance, um membro da comissão técnica vai lá e pergunta, e aí, o que a televisão está falando? Alguma coisa parecida? E às vezes no intervalo mesmo da partida, já vem uma pessoa e fala, lance lá, a TV mostrou, viu? Foi, não foi. Coisa desse tipo. Então, acho que não vai interferir no desempenho ou no andamento no campo de jogo, não. Eu sou pós-graduanda em Psicologia do Esporte, tenho acompanhado o trabalho de um colega num clube da minha cidade e vejo muita resistência dos jogadores de base e também dos treinadores para o trabalho do psicólogo. Estou estudando um clube também para fazer um trabalho e vejo mais resistência ainda por eu ser mulher. Né? Pensando no cenário da arbitragem, que a maioria são homens, eu gostaria de saber se existe um trabalho psicológico, né, com esses profissionais e como que é isso, né? E no caso das psicólogas, tanto da Federação Paulista quanto da CBF, elas deixam mais aberto para o árbitro, quando sentir a necessidade de procurá-lo. E, geralmente, não deveria ser assim, eu penso igual o Corona, que eu acho que o árbitro deveria se preocupar mais e investir mais nessa parte, para até mesmo se fortalecer como árbitro. Geralmente, a maior procura dos árbitros para psicóloga é depois de um erro. E não deveria ser, né? Deveria ser antes para minimizar esse erro. E ouço muito dizer que o futebol acabou e está acabando porque tudo é dinheiro, principalmente pelos jogadores. Mas a parte de arbitragem, vocês acreditam que os clubes manipulam os árbitros, que eles assediam e que os árbitros caem nesse assédio? Seu sotaque é de Catanduva, né?
Itajubi. Pior. Pior. Bom, como foi falado, um dos motivos da entrada do VAR é a manipulação de resultado. Infelizmente, isso acontece sim, essa procura, mas não um assédio tão grande assim. Não é como pensam, né? É. Eu, 12 anos, desculpa te cortar, 12 anos eu nunca cheguei perto de ver qualquer coisa. Exatamente, isso que eu ia falar. Eu estou na arbitragem, como eu falei, sou da turma de 2004, eu estou há 14 anos. Nunca fui assediada, nem também eu vi nada suspeito num jogo que eu estava, mesmo de quarto árbitro, porque geralmente assedia o árbitro central, e eu nunca vi nada suspeito. Então é óbvio, a gente não pode falar, isso não existe no futebol, porque seria mentira, porque se tem tanta investigação, se tem tanta denúncia, porque realmente existe. Eu, particularmente, nunca fui assediada, nem nunca vi nada em nenhum jogo que eu estava. Sem estilo. Eu sempre quis fazer isso na minha vida. E é ao lado, principalmente quando meu time está ganhando de 1-0 e a bola está na nossa área. Acaba! Então, esse apito fica como uma homenagem a esses abnegados, todos. Você perguntou se nem tudo é dinheiro? Não, meu filho, não é dinheiro, não. Porque não há dinheiro que pague o que essas pessoas passam. E foi um prazer estar aqui nesse debate democrático, plural, né? A gente tinha vários elementos envolvidos nesse espetáculo. Você mesmo que se disse um simples torcedor, você é parte importante disso tudo aqui. Talvez a mais importante de todas, né? Então, esse debate com jornalista, ex-jogador, árbitros, representante da comissão de arbitragem, acho que só pode engrandecer, é mais um capítulo na bela história do nosso Museu do Futebol. Muito obrigado, eu queria encerrar com uma salva de palmas aos participantes. E vamos todos ao belo lançamento do livro do Daniel. Muito obrigado, boa noite a todos.